Em um mundo de constante mudança, o conhecimento permanece como a nossa bússola mais verdadeira. Você já parou para pensar que o fracasso pode ser o maior disfarce do sucesso? Que, talvez, as portas que se fecharam não foram um castigo, mas um teste. E se eu te dissesse que cada vez que a vida te fez cair, ela estava apenas te perguntando: você realmente quer isso? Eu quero que você respire fundo e pense em tudo que já deu errado na sua vida. Em cada projeto que não saiu como planejado, em cada tentativa que terminou em silêncio, em cada vez que você acreditou ter chegado ao fim da linha. Porque é exatamente aí, nesse ponto em que quase todo mundo desiste, que mora o segredo que Napoleão Hill descobriu. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não sobre sucesso, mas sobre o que vem antes dele. Sobre a estrada de pedra, o peso do erro, a solidão do esforço e a voz interna que diz: você não é bom o bastante. A verdade que ninguém te conta é que o fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é o laboratório onde o sucesso é criado. E todo homem ou mulher que alcançou algo extraordinário teve que passar por esse fogo, o fogo da dúvida, da rejeição, do medo e da exaustão mental. Mas o que diferencia aqueles que vencem dos que se rendem, não é a ausência de dor. É o significado que dão a ela. Enquanto uns veem o fracasso como o fim, outros o tratam como matéria-prima, um bloco bruto que, lapidado, se transforma em sabedoria. Eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui. Porque eu sei que, em algum ponto do caminho, você também já se sentiu preso entre o que sonha e o que a realidade te mostra. E o que eu vou te revelar hoje, os princípios que transformaram derrotas em vitórias, pode mudar completamente a maneira como você enxerga os seus próprios erros. Deixa eu te fazer um convite. Durante os próximos minutos, esqueça o conceito de falhar. Imagine que cada obstáculo é uma mensagem codificada, uma pista que o universo te envia para testar a força da sua visão. Esse é o coração da filosofia de Napoleão Hill. Toda adversidade carrega, em si, a semente de um benefício equivalente. E o que você precisa é aprender a enxergar essa semente. Agora, antes de continuarmos, já deixa o seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que buscam a verdadeira liberdade mental. Se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma análise sobre a mente humana que pode te levar de onde você está, para onde você quer chegar. A história que você vai ouvir hoje não é apenas uma lição, é uma ferramenta. E se você aplicar o que está prestes a entender, pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Imagine a seguinte cena: um homem passa anos tentando criar algo grandioso. Ele trabalha duro, investe tudo, acredita com todas as forças, e fracassa. As pessoas riem. Os amigos desaparecem. A família duvida. E ele pensa em desistir. Mas é nesse instante, quando tudo parece perdido, que algo acontece dentro dele. Uma pequena voz, quase imperceptível, diz: levante-se mais uma vez. Esse é o ponto de virada. É aqui que nasce o verdadeiro vencedor. Porque o sucesso nunca foi sobre vencer, foi sempre sobre não parar. Hill descobriu isso ao entrevistar mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos do seu tempo. De Henry Ford a Thomas Edison, de Andrew Carnegie a Alexander Graham Bell, todos tinham uma coisa em comum. Eles fracassaram. Repetidamente. Mas cada derrota escondia uma lição. E cada lição os tornava mais fortes, mais estratégicos, mais conscientes do seu propósito. A mente humana é como um campo fértil. Se você planta dúvida, colhe medo. Mas se planta propósito, colhe poder. E é esse poder que transforma o impossível em resultado. Eu quero que você se imagine agora como um explorador preso em uma caverna escura. Ao seu redor, só silêncio e paredes de pedra. A saída parece invisível, e tudo dentro de você grita para parar. Mas há algo dentro da mente, um mapa oculto, que só aparece quando você decide continuar andando no escuro. É assim que o fracasso funciona. Ele te cega primeiro, para testar se você confia na sua própria luz. E acredite, todo ser humano tem essa luz. Mas poucos têm coragem de usá-la. Poucos entendem que cada vez que a vida te derruba, ela está apenas fortalecendo a sua resistência mental, te treinando para aguentar o peso da vitória que vem depois. Por isso, se você está enfrentando um fracasso agora, não se esconda. Observe. Analise. Procure o padrão, o erro, o aprendizado. Porque a diferença entre quem cai e quem cresce é o que fazem com o tombo. E se você chegou até aqui, comente motivação, e veja a sua vida alavancar e prosperar. Essa palavra é o lembrete de que o fracasso não é um fim, é o primeiro passo de quem vai longe. Nos próximos minutos,
eu vou te conduzir por dentro da mente de quem entendeu isso profundamente. Vamos decodificar os princípios de Rio 1 a 1 e descobrir como transformar o medo, a dúvida e a derrota em combustível para sua própria grandeza. Mas antes, me responde uma coisa. Você está disposto a olhar para o seu fracasso e ver nele o início da sua libertação? Porque se a resposta for sim, então, a jornada começa agora. A jornada da mente humana diante do fracasso é como atravessar um deserto invisível. Você começa acreditando que sabe o caminho, cheio de energia e expectativa. Mas, conforme o tempo passa e o sol queima sua confiança, percebe que as pegadas à frente evaporam, e tudo o que resta é você e o som dos seus próprios pensamentos. É nesse território árido que a maioria das pessoas se perde. Porque quando a dor aparece, o primeiro impulso é fugir. Mas os que realmente vencem entendem algo que poucos percebem. O fracasso não é um castigo, é um espelho. E o que ele reflete é o quanto você ainda está disposto a crescer. A primeira grande lição, e talvez a mais dolorosa, é reconhecer a prisão invisível que você construiu para si mesmo. Ela não tem muros, não tem guardas, não tem cadeado. Mas é feita de crenças, de pensamentos automáticos, de frases como eu não consigo, não é para mim, talvez eu não tenha nascido para isso. Essas palavras são o cimento da autossabotagem. E cada vez que você as repete, ergue mais um tijolo dessa prisão mental. Napoleão Hill dizia que o primeiro passo para a liberdade é o autodomínio. Porque o maior inimigo não é o mundo lá fora, é a mente descontrolada aqui dentro. É ela que cria o medo do julgamento, o medo de tentar de novo, o medo de falhar outra vez. Mas o medo, quando observado de perto, é só uma sombra. E sombras só existem porque há luz. O segundo passo nessa jornada é a descoberta do propósito definido. Hill acreditava que ninguém se ergue verdadeiramente enquanto não encontra uma razão que o impulsione a continuar, mesmo quando tudo parece perdido. O propósito é como um farol no meio da tempestade, não dissipa as ondas, mas te impede de naufragar. Quando você o encontra, o fracasso deixa de ser uma parede e passa a ser uma escada. Mas há um detalhe que poucos entendem: o propósito não se descobre na calmaria. Ele nasce da dor. Das noites sem sono, das derrotas que rasgam o orgulho, das perguntas que você não queria fazer a si mesmo. É nesse abismo emocional que você encontra a verdade do que realmente importa para você. E quando entende o porquê da sua jornada, o como se torna apenas uma questão de tempo. Agora imagine um homem em meio à ruína, cercado por dívidas, críticas e vergonha. Ele sente o peso da própria incapacidade e acredita ter chegado ao fim. Mas em vez de ceder, ele decide observar o que o fracasso está tentando ensinar. Ele percebe que não perdeu, ele foi testado. E ao entender isso, dá o primeiro passo para reescrever sua história. Essa é a transição entre o desespero e a inteligência emocional. É o momento em que o indivíduo deixa de reagir e começa a responder. Ele passa a usar o fracasso como um professor, e não como um carrasco. E aqui surge o terceiro princípio, o plano de ação organizado. Não basta sonhar, não basta desejar. O sucesso exige estratégia. E toda estratégia verdadeira nasce do que deu errado. O fracasso é o relatório que te mostra onde está o erro do sistema, e quem tem humildade para ler esse relatório, vence. Thomas Edison, por exemplo, não falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ele descobriu 1000 formas de não fazer uma lâmpada. Essa diferença de mentalidade muda tudo. Enquanto uns chamariam isso de fracasso, Edison chamava de progresso. Porque cada tentativa o aproximava mais da verdade. Hill costumava dizer que a derrota temporária é apenas um sinal de que o plano que você usou não era o melhor. Crie outro e tente novamente. Percebe a profundidade disso? Ele não fala de desistir. Fala de ajustar a estratégia, não o sonho. O objetivo permanece o mesmo, o caminho é que muda. Mas o verdadeiro teste vem na quarta fase, a persistência sob pressão. É fácil continuar quando há motivação. Difícil é continuar quando não há mais nada, nem força, nem esperança, nem aplausos. É nesse ponto que o fracasso revela o seu propósito final, lapidar a sua fé. Porque é apenas quando o corpo se cansa que a mente começa a liderar. Pense em um corredor exausto no final de uma maratona. O corpo dele já desistiu há quilômetros, mas algo invisível, uma centelha dentro da mente, o empurra adiante. Essa é a força que diferencia os que sonham dos que conquistam. A persistência não é um talento, é uma decisão. É o ato de escolher continuar mesmo quando a lógica diz que é inútil. Hill chamava isso de fé aplicada, acreditar no resultado antes que ele apareça.
Não por ingenuidade, mas por convicção. Porque quem desiste cedo demais nunca descobre o quanto estava perto. Agora, eu quero que você imagine a sua própria jornada. Quantas vezes você abandonou algo quando o obstáculo parecia intransponível? E se aquele obstáculo era apenas o portão final antes da vitória? Quantos sonhos morreram a poucos metros do sucesso porque alguém confundiu o teste com sentença? Há um padrão na história de todos os que alcançaram o extraordinário. Eles falharam. E falharam de novo. Mas aprenderam com cada queda, ajustaram a rota, fortaleceram a mente e seguiram. Eles não se tornaram imunes ao fracasso, aprenderam a dançar com ele. E é isso que você precisa entender. Fracassar não é o contrário de vencer. Fracassar é o processo que refina quem você precisa se tornar para merecer vencer. A cada tentativa, você desenvolve duas coisas que o sucesso exige: clareza e resiliência. Clareza para entender o que realmente importa. Resiliência para suportar o que precisa ser suportado. O segredo está em transformar o não deu certo em o que posso aprender com isso. Essa simples mudança de pergunta reprograma o seu cérebro para crescer. E quando o aprendizado se torna automático, o medo do fracasso desaparece. Porque você entende que não há mais como perder, há apenas como evoluir. Essa é a mente do triunfador. Ele não corre do erro, ele o estuda. Não evita a dor, ele a utiliza como combustível. E é exatamente assim que a vitória deixa de ser um acaso e passa a ser uma consequência. Quando você chega a esse ponto, o fracasso perde o poder sobre você. Ele deixa de te paralisar e começa a te moldar. E é aí que nasce o verdadeiro poder mental, aquele que transforma qualquer queda em impulso. Agora que você entendeu as 4 fases dessa jornada, a prisão mental, o propósito definido, o plano organizado e a persistência, eu quero te levar a um momento decisivo. Um instante onde toda essa teoria é colocada à prova. Um momento em que a mente enfrenta o limite do impossível. E o corpo precisa obedecer à alma. Nos próximos minutos, você vai testemunhar a parte mais intensa dessa história. O clímax de quem encarou o fracasso de frente e saiu dele transformado. O ponto onde o medo morre e a fé desperta. Há um instante na vida em que tudo se resume a uma escolha. Não entre ganhar ou perder, mas entre continuar ou parar. E o que torna esse instante tão decisivo é que ninguém mais pode vivê-lo por você. Não há conselhos, não há garantias, não há ajuda. Só há silêncio e a voz da sua mente. E é aí que o fracasso mostra a sua face mais brutal. Porque ele não vem gritando, não vem avisando. Ele sussurra, dizendo que não vale mais a pena, que você já deu o que podia, que é hora de desistir. É um som tão familiar que engana, tão íntimo que parece lógico. Mas é mentira. Porque o fracasso verdadeiro não é cair, é aceitar esse sussurro como verdade. Imagine o protagonista dessa história, alguém que tentou tantas vezes que já perdeu a conta. Ele está cansado, fisicamente exausto, emocionalmente drenado. O plano não funcionou, o tempo passou, os recursos acabaram. E, pela primeira vez, ele começa a duvidar de si mesmo. Esse é o ponto de inflexão. O cruzamento entre a desistência e a transformação. E é nesse exato ponto que o destino de qualquer pessoa é decidido. A mente dele começa a projetar tudo que deu errado, as promessas quebradas, os dias desperdiçados, as portas fechadas. Cada lembrança se torna uma prova de que ele talvez não seja capaz. Mas, no meio desse caos mental, algo dentro dele resiste. Uma pequena fagulha, quase imperceptível, sussurra algo diferente. E se for agora? E se essa dor for o sinal de que você está finalmente pronto? É curioso como o limite do corpo é sempre muito antes do limite da mente. E é nesse território desconhecido que o impossível começa a se desfazer. O protagonista, agora movido por algo maior do que a lógica, decide dar mais um passo. E esse passo muda tudo. Porque quando você decide continuar, mesmo sem força, você muda a natureza da luta. O fracasso deixa de ser uma sentença e se torna uma prova. Cada obstáculo passa a ser um campo de treino da sua alma. E o impossível começa a se curvar diante da persistência. A dor física é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E o que diferencia os grandes é que eles entendem que a dor é apenas um mensageiro. Ela não veio para te derrotar, veio para te mostrar o quanto você ainda pode suportar. Nesse ponto da jornada, o corpo já está no limite. A respiração curta, os músculos tremendo, o coração acelerado. Mas há algo diferente agora. O olhar não carrega mais desespero, carrega decisão. E a decisão é o momento em que a mente assume o controle total. Lembra daquelas crenças que antes pareciam te prender? Agora, uma a uma, elas começam a cair.
Porque a verdade é que o medo não sobrevive à ação. Cada passo dado no meio da dor destrói um pensamento limitante. Cada tentativa feita quando tudo diz que não dá mais, reprograma o cérebro para vencer. É nesse exato momento que o protagonista compreende: o fracasso não estava fora, estava dentro. Era a dúvida, o medo, a hesitação. E, ao destruir isso, ele vence a si mesmo. E quem vence a si mesmo, vence o mundo. O que acontece em seguida é quase simbólico. O corpo ainda sente dor, mas ela já não o domina. Ele continua avançando, um passo de cada vez, sem saber quantos faltam. Mas em vez de ceder, ele decide observar o que o fracasso está tentando ensinar. Ele percebe que não perdeu, ele foi testado. E ao entender isso, dá o primeiro passo para reescrever sua história. Essa é a transição entre o desespero e a inteligência emocional. É o momento em que o indivíduo deixa de reagir e começa a responder. Ele passa a usar o fracasso como um professor, e não como um carrasco. E aqui surge o terceiro princípio, o plano de ação organizado. Não basta sonhar, não basta desejar. O sucesso exige estratégia. E toda estratégia verdadeira nasce do que deu errado. O fracasso é o relatório que te mostra onde está o erro do sistema, e quem tem humildade para ler esse relatório, vence. Thomas Edison, por exemplo, não falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ele descobriu 1000 formas de não fazer uma lâmpada. Essa diferença de mentalidade muda tudo. Enquanto uns chamariam isso de fracasso, Edison chamava de progresso. Porque cada tentativa o aproximava mais da verdade. Hill costumava dizer que a derrota temporária é apenas um sinal de que o plano que você usou não era o melhor. Crie outro e tente novamente. Percebe a profundidade disso? Ele não fala de desistir. Fala de ajustar a estratégia, não o sonho. O objetivo permanece o mesmo, o caminho é que muda. Mas o verdadeiro teste vem na quarta fase, a persistência sob pressão. É fácil continuar quando há motivação. Difícil é continuar quando não há mais nada, nem força, nem esperança, nem aplausos. É nesse ponto que o fracasso revela o seu propósito final, lapidar a sua fé. Porque é apenas quando o corpo se cansa que a mente começa a liderar. Pense em um corredor exausto no final de uma maratona. O corpo dele já desistiu há quilômetros, mas algo invisível, uma centelha dentro da mente, o empurra adiante. Essa é a força que diferencia os que sonham dos que conquistam. A persistência não é um talento, é uma decisão. É o ato de escolher continuar mesmo quando a lógica diz que é inútil. Hill chamava isso de fé aplicada, acreditar no resultado antes que ele apareça. Não por ingenuidade, mas por convicção. Porque quem desiste cedo demais nunca descobre o quanto estava perto. Agora, eu quero que você imagine a sua própria jornada. Quantas vezes você abandonou algo quando o obstáculo parecia intransponível? E se aquele obstáculo era apenas o portão final antes da vitória? Quantos sonhos morreram a poucos metros do sucesso porque alguém confundiu o teste com sentença? Há um padrão na história de todos os que alcançaram o extraordinário. Eles falharam. E falharam de novo. Mas aprenderam com cada queda, ajustaram a rota, fortaleceram a mente e seguiram. Eles não se tornaram imunes ao fracasso, aprenderam a dançar com ele. E é isso que você precisa entender. Fracassar não é o contrário de vencer. Fracassar é o processo que refina quem você precisa se tornar para merecer vencer. A cada tentativa, você desenvolve duas coisas que o sucesso exige: clareza e resiliência. Clareza para entender o que realmente importa. Resiliência para suportar o que precisa ser suportado. O segredo está em transformar o não deu certo em o que posso aprender com isso. Essa simples mudança de pergunta reprograma o seu cérebro para crescer. E quando o aprendizado se torna automático, o medo do fracasso desaparece. Porque você entende que não há mais como perder, há apenas como evoluir. Essa é a mente do triunfador. Ele não corre do erro, ele o estuda. Não evita a dor, ele a utiliza como combustível. E é exatamente assim que a vitória deixa de ser um acaso, e passa a ser uma consequência. Quando você chega a esse ponto, o fracasso perde o poder sobre você. Ele deixa de te paralisar e começa a te moldar. E é aí que nasce o verdadeiro poder mental, aquele que transforma qualquer queda em impulso. Agora que você entendeu as 4 fases dessa jornada, a prisão mental, o propósito definido, o plano organizado e a persistência, eu quero te levar a um momento decisivo. Um instante onde toda essa teoria é colocada à prova. Um momento em que a mente enfrenta o limite do impossível. E o corpo precisa obedecer à alma. Nos próximos minutos, você vai testemunhar a parte mais intensa dessa história.
o clímax de quem encarou o fracasso de frente e saiu dele transformado. O ponto onde o medo morre e a fé desperta. Há um instante na vida em que tudo se resume a uma escolha. Não entre ganhar ou perder, mas entre continuar ou parar. E o que torna esse instante tão decisivo é que ninguém mais pode vivê-lo por você. Não há conselhos, não há garantias, não há ajuda. Só há silêncio e a voz da sua mente. E é aí que o fracasso mostra a sua face mais brutal. Porque ele não vem gritando, não vem avisando. Ele sussurra, dizendo que não vale mais a pena, que você já deu o que podia, que é hora de desistir. É um som tão familiar que engana, tão íntimo que parece lógico. Mas é mentira. Porque o fracasso verdadeiro não é cair, é aceitar esse sussurro como verdade. Imagine o protagonista dessa história, alguém que tentou tantas vezes que já perdeu a conta. Ele está cansado, fisicamente exausto, emocionalmente drenado. O plano não funcionou, o tempo passou, os recursos acabaram. E, pela primeira vez, ele começa a duvidar de si mesmo. Esse é o ponto de inflexão. O cruzamento entre a desistência e a transformação. E é nesse exato ponto que o destino de qualquer pessoa é decidido. A mente dele começa a projetar tudo que deu errado, as promessas quebradas, os dias desperdiçados, as portas fechadas. Cada lembrança se torna uma prova de que ele talvez não seja capaz. Mas, no meio desse caos mental, algo dentro dele resiste. Uma pequena fagulha, quase imperceptível, sussurra algo diferente. E se for agora? E se essa dor for o sinal de que você está finalmente pronto? É curioso como o limite do corpo é sempre muito antes do limite da mente. E é nesse território desconhecido que o impossível começa a se desfazer. O protagonista, agora movido por algo maior do que a lógica, decide dar mais um passo. E esse passo muda tudo. Porque quando você decide continuar, mesmo sem força, você muda a natureza da luta. O fracasso deixa de ser uma sentença e se torna uma prova. Cada obstáculo passa a ser um campo de treino da sua alma. E o impossível começa a se curvar diante da persistência. A dor física é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E o que diferencia os grandes é que eles entendem que a dor é apenas um mensageiro. Ela não veio para te derrotar, veio para te mostrar o quanto você ainda pode suportar. Nesse ponto da jornada, o corpo já está no limite. A respiração curta, os músculos tremendo, o coração acelerado. Mas há algo diferente agora. O olhar não carrega mais desespero, carrega decisão. E a decisão é o momento em que a mente assume o controle total. Lembra daquelas crenças que antes pareciam te prender? Agora, uma a uma, elas começam a cair. Porque a verdade é que o medo não sobrevive à ação. Cada passo dado no meio da dor destrói um pensamento limitante. Cada tentativa feita quando tudo diz que não dá mais, reprograma o cérebro para vencer. É nesse exato momento que o protagonista compreende: o fracasso não estava fora, estava dentro. Era a dúvida, o medo, a hesitação. E, ao destruir isso, ele vence a si mesmo. E quem vence a si mesmo, vence o mundo. O que acontece em seguida é quase simbólico. O corpo ainda sente dor, mas ela já não o domina. Ele continua avançando, um passo de cada vez, sem saber quantos faltam.